Power Hours Point! O point das aulas mais power! Com população perto de 750 milhões de pessoas, a Europa concentra atualmente menos de 10% da população mundial, a qual já caminha para a cifra dos 8 bilhões. Com área de 10 milhões de quilômetros quadrados, há em média pouco mais de 70 europeus para cada quilômetro quadrado, fazendo do continente um dos mais povoados. Só o bloco União Europeia, de acordo com a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, tinha em 2012 mais de 500 milhões de habitantes, sendo a Alemanha, onde vivem mais de 80 milhões de pessoas, o país mais populoso. Se, no entanto, considerarmos toda a Europa, a Rússia, maior país do mundo, rouba o primeiro lugar. Porém, há de se ter em mente que esta antiga República Soviética não é um país totalmente europeu. Tampouco toda a sua população de mais de 140 milhões de ex-camaradas se concentra do lado europeu da Eurásia. França, Reino Unido e Itália também dispõem de grande população, todos contam com mais de 60 milhões de pessoas em seu território. A Europa, notadamente sua região ocidental, oferece ao cidadão excelente qualidade de vida, razão por que os europeus desfrutam uma vida longa. Sua educação também é referencial no mundo inteiro, fruto de um trabalho árduo de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, que renovou a estrutura urbana dos países afetados, melhorando sobremaneira as condições de saneamento básico, moradia e saúde da população concentrada nas cidades. A reconstrução levou em conta antigos erros urbanísticos e adotou novos padrões de urbanização, com o fim de assegurar qualidade de vida nas cidades, o que antes, dadas as grandes aglomerações urbanas bastante insalubres, não raro suscitava toda a sorte de epidemia. Assim, cidades pequenas e médias entraram em voga, sendo o tipo de ambiente em que se encontra a maior parte da população, onde ruas são mais convidativas a pedestres do que a carros. Cenário bem diverso do que vemos no restante do mundo, haja vista as pessoas estarem mais aglomeradas nas cidades grandes. Mesmo com o estilo de vida urbano sendo predominante, ainda uma boa parte da população do continente europeu vive no campo. Motivo este que explica por que a taxa de urbanização de países como Alemanha e Itália estão abaixo de 75%, enquanto no Brasil está acima de 85%. Mas viver no meio rural europeu em muitos casos, está bem ao lado da cidade, dada a grande integração que muitas dessas pequenas e acolhedoras vilas têm com os centros urbanos. Com grande grau de instrução e um notável estilo de vida urbano, os europeus desenvolveram uma cultura de planejamento familiar, o que fez reduzir a velocidade de crescimento populacional do continente. O crescimento natural do Reino Unido, França e Portugal não passa de 1%. Já países como Alemanha, Itália, Espanha e Rússia apresentam um crescimento vegetativo negativo, isto é, ano a ano suas respectivas populações decrescem. Junte baixa taxa de natalidade com elevada expectativa de vida e o resultado será o envelhecimento da população. Eis aí um dos principais desafios com o qual alguns países europeus se defrontam. Há cada vez menos crianças e adolescentes e mais idosos. Enquanto a média de idade no Brasil é de 29 anos, na Europa a população tem, em média, 40 anos de idade. Veja a pirâmide etária da Suécia, cuja população idosa corresponde a quase 1/5 da nação. Analise a pirâmide etária da Itália, que traz uma das mais baixas taxas de fecundidade do planeta. Mesmo países da Europa Oriental, a parte pobre do continente, apresentam tendência parecida à da parte rica. Veja a pirâmide de idade da Hungria. Estima-se que até 2030 sua população encolherá mais de 10%, assim como a da Rússia. Tal fato não fica sem consequência para um país. Com mais idosos, a Europa se defronta com a imperiosa necessidade de assegurar um número maior de aposentadorias, bem como hospitais especializados em terceira idade. Tanto pior,
depara-se com a grande possibilidade de, nos próximos anos, não conseguir repor a mão de obra do continente. Uma das soluções tem sido estimular casais a terem filhos, acenando com o auxílio financeiro e diminuição nas taxas de impostos sobre aqueles que cumprirem o mandamento de encher e multiplicar a terra. Glórias a Deus! Diria o bom cabo Daciolo. A Europa é o único continente que já concluiu sua transição demográfica. Transição demográfica é a passagem de uma situação de altas taxas de natalidade e mortalidade para uma outra em que essas taxas são baixas. Concluir a transição demográfica é, na prática, deixar de sofrer incremento populacional por meio da natalidade. Aliás, em certos países europeus, a taxa de mortalidade já começou a subir, tendo-se que, com o aumento no número de idosos no quadro etário da população, a tendência é a de morrer mais pessoas do que nascer. Nos últimos anos, o pífio aumento populacional percebido na Europa se pautou no forte ingresso de imigrantes, coisa que o continente vai precisar cada vez mais. No entanto, com o atual fechamento de antigos postos de trabalho, dado o acirramento da concorrência global que há entre as fábricas, que para serem competitivas precisam automatizar e robotizar sua produção, não é com bons olhos que muitos europeus veem a chegada de um estrangeiro. Sobretudo se for ele um refugiado, que, em tese, tem mais a tirar do que a oferecer. É sobre este que muitos, em atitude xenófoba, lançam a culpa de escassearem as ofertas de emprego. Eis um grande desafio para as futuras gerações da Europa. Ao analisar a população asiática, é necessário compreender um pouco de sua diversidade regional. O continente possui países de formação milenar e países com independência reconhecida há poucas décadas, países de elevado desenvolvimento tecnológico e países de baixo grau de modernização, países com excelentes condições de vida, contrastando com países de condições precárias. Além disso, a Ásia é um mosaico de povos e etnias, o que, ao mesmo tempo, enriquece culturalmente o continente, promove violentos conflitos locais. Diante de tanta diversidade, é muito grande a necessidade de regionalizar a Ásia. Isso facilita o estudo do continente e a identificação de suas características. Dessa forma, o continente asiático apresenta as seguintes regiões: Sudeste Asiático, Oriente Médio, Leste Asiático, Ásia Central e Ásia Meridional. A China e a Índia são os dois países mais populosos do mundo. Seus habitantes somados ultrapassam o número de 2,7 bilhões. O continente asiático possui 4,5 bilhões de habitantes no total. Isso representa quase 60% da população mundial. Assim como em outras partes do mundo, essa população é distribuída de forma desigual. As maiores concentrações estão no leste e no sul do continente, com destaque para China, Índia e Paquistão. Nesses países estão as maiores cidades e maiores densidades populacionais da Ásia. Além das grandes cidades, as planícies litorâneas e as margens dos grandes rios, por serem focos de povoamento milenar, são as áreas mais concentradas em população. Os elevados planaltos e montanhas, assim como os desertos, possuem baixa densidade demográfica. Com relação ao rural e urbano, apesar do processo de urbanização rápida pelo qual passam muitos países asiáticos, a população rural ainda é muito grande, com cerca de 50% dos habitantes da Ásia. Nota-se uma desigualdade entre países. A Índia, por exemplo, tem 47% de sua população no campo, enquanto o Japão apresenta apenas 2,9%.